Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. Em março deste ano, a capital gaúcha foi tomada por protestos contra o aumento das passagens de ônibus anunciado pela Prefeitura. Uma decisão judicial congelou o preço da tarifa em R$ 2,85. Mas o movimento popular contra a elevação da tarifa deu origem a uma onda de protestos que tem mobilizado milhares de pessoas ainda aqui na capital gaúcha e também em outras capitais do Brasil. Hoje o programa avalia justamente a questão de origem desses protestos, que é o transporte público. O Porto Alegre em Debate, para isso, reuniu 4 vereadores aqui de Porto Alegre, claro, 2 vereadores da situação e 2 vereadores da oposição, para discutir a qualidade, o custo e as perspectivas para todos os modais de transporte aqui de Porto Alegre. Estão conosco hoje o vereador Airto Ferronato, líder do governo na Câmara Municipal, também o vereador Idenir Sequim, do PMDB, a vereadora Sofia Cavedon, do PT, e a vereadora Fernanda Melchiona, do PSOL. Bom, vereadores, muito obrigada pela presença de vocês. Para a gente começar esse debate tão importante, tão efervescente na cidade, nós vamos falar de todos os modais, mas vamos começar por aquele mais usado, mais importante, que tem sido justamente o motivo das manifestações, o ônibus. Recentemente, aqui na Câmara Municipal, foi entregue um novo projeto de lei da Prefeitura para isentar o ISS, um outro imposto, isenção de imposto, para tentar diminuir a tarifa. Vamos começar então com o líder do governo, vereador Airto Ferronato. Esse movimento é o suficiente para tornar mais justa, aos olhos da população, a tarifa da passagem de ônibus? Eu acredito que é um sinal. Quero trazer aqui meu abraço, minha satisfação de estar aqui no programa. A amiga Sofia, a amiga vereadora Fernanda, as nossas compatíveis vereadoras, o estimado colega amigo Sequim também, e dizer aquilo que eu tenho dito. Esse movimento é um movimento que toma corpo já há algum tempo e Porto Alegre é protagonista nesse processo. Isso é interessante, e que hoje se vê manifestações de apoio em diferentes cidades de outros países, cidades importantes no mundo. Então isso sinaliza para um caminho que a nossa juventude toma. E eu ouvi há bem poucos dias atrás conversando de que, na verdade dizia, bom, mas o último movimento da juventude se deu há mais de uma década atrás. Portanto, é interessante. Nós temos, por outro lado, hoje meios, e eu vou citar as redes sociais como um dos meios, que tem facilitado e que tem sido um auxiliar de extrema valia na velha posição de tu chamar e mobilizar pessoas, dentre outras coisas, claro. Muito bem. No passado, qualquer movimento ele se centralizava em cima de uma instituição, que a instituição capitaneava o processo até na mobilização, que hoje isto se dispersa, não é mais necessário. Muito bem, se nós analisarmos os movimentos, eu vou falar do movimento nosso aqui, que tem sim no primeiro ponto, e vamos chegar lá no transporte coletivo, mas nós vamos começar, eu vou fazer um pequeno parênteses da ansiedade e da necessidade, inclusive, de movimentos ordeiros, claro. Vamos ver o envenenamento do leite aqui no Rio Grande do Sul. Para mim foi um dos maiores crimes que o Rio Grande do Sul atravessou. Ou seja, se colocar produtos altamente cancerígenos no leite. Uma série de questões que vem provocando essa evolução. É o exemplo que eu estou dizendo. Então hoje se fala bastante assim, da ânsia, das disputas, das necessidades, do porquê do movimento, olhando o aspecto da questão política e pública. Mas nós precisamos analisar a política, a questão pública e política, e também a questão destes movimentos que faz do povo brasileiro um instrumento pura e única e simplesmente bom, quanto mais eu produzir leite envenenado, estragado, mais dinheiro eu ganho.
Claro, mas vereador, Então, voltando à pergunta. Agora eu vou chegar lá. Então esse movimento toma corpo por essas questões todas. Muito bem. Aqui em Porto Alegre, e nós havíamos conversado já numa reunião preliminar que fizemos, são necessários outros movimentos, mas eu mesmo falei, na verdade, o primeiro sinal que nós tivemos, dos primeiros no Brasil, foi exatamente o ato do prefeito Fortunati, trazido aqui pelo vice-prefeito Sebastião Melo, que foi a isenção do ISSQN em Porto Alegre para o transporte. Respondendo à questão, é suficiente? Não, mas é um indicador, um balizador, um sinal de que Porto Alegre está, assim, buscando alternativas que venha a efetivamente trazer essa passagem para o patamar que a sociedade almeja. O senhor considera essa uma primeira resposta da Prefeitura às manifestações? A primeira resposta da Prefeitura e que sinaliza para outros poderes, Estado e União também se manifestar, andar nesse mesmo caminho. Bom, lá em março, abril, no início de toda essa ebulição em Porto Alegre, o PSOL, os vereadores do PSOL, Fernanda Melchiona e Pedro Ruas, foram protagonistas também de uma outra resposta, que foi a ação na Justiça para que houvesse o congelamento dessa tarifa. Vereador, como é que a senhora avalia nesses últimos meses, até agora, essa conjuntura de poderes, talvez, de uma luta e de uma resposta do Executivo? Bom, primeiro eu queria cumprimentar a todos, é um prazer estar aqui no debate com vocês, debatendo um tema tão importante. Eu vejo, Poliana, que Porto Alegre deu exemplo. Primeiro deu exemplo para o país de uma capacidade da juventude colocar toda aquela indignação diante do aumento da tarifa. Naquele momento, em 22 de março, passava de R$ 2,85 para R$ 13,5, num ato de 5 minutos da Prefeitura Municipal, diante de investigações do Tribunal de Contas que apontavam claramente lucros indevidos dos empresários, indício de superfaturamento no preço do combustível, dos pneus, das recapagens, utilização da frota reserva, ou seja, colocando ônibus que não estavam a serviço da população para aumentar o lucro dos empresários, ao mesmo tempo que o transporte tem perdido muita qualidade. Isso eu não tenho nenhuma dúvida como usuária, porque e das fiscalizações que nós fizemos em 2011 e agora também, nesse caso já com o vereador Pedro Ruas em 2013, nós estamos fazendo as fiscalizações. E eu vejo que os atrasos são maiores, a superlotação é cada vez maior nos ônibus. Então, havia uma indignação com relação à situação do transporte. Em 22 de março, o prefeito, unilateralmente, em 5 minutos, deu um aumento de R$ 3,05. Quando a mobilização da juventude se potencializou, porque ela existia em Porto Alegre desde o início de fevereiro, e a prefeitura nunca quis sentar com os jovens que estavam caminhando. Inclusive, quando os atos tinham 200, 300 pessoas, a imprensa nunca falava das manifestações da juventude. Essa mobilização se potencializou, né? E muita gente começou a participar dessas ruas, chegou a ter 10 mil pessoas tomando as ruas da nossa cidade e amplamente apoiada pela população e pelos rodoviários, que são uma categoria super explorada com sobrecarga de trabalho. A partir disso, nós ganhamos a liminar, uma ação combinada da mobilização da juventude e da sociedade, o apoio popular, vereador Pedro Ruas e eu, né, que já tínhamos uma ação tramitando desde 2011 pela ausência de licitação no transporte, ganhamos o pedido de liminar para que voltasse a 2,85, então a passagem naquele momento e até hoje segue em 2,85 graças a essa luta da juventude e a nossa ação. Eu vejo com bons olhos que se esteja discutindo o tema do transporte agora, o prefeito, enfim, acho que evidentemente nós não podemos aceitar primeiro uma lógica de cortar impostos e tirar esse recurso das áreas sociais para garantir lucros indevidos dos empresários. Isso nós não vamos aceitar. Cortar dinheiro da saúde e da educação para recompor uma margem de lucro indevida dos empresários. Só para a gente deixar claro, esse corte de imposto que incide sobre a tarifa significaria, em média, uma redução de 15 milhões na arrecadação anual da Prefeitura. Isso, mas nós achamos que é bom, que reduz o preço do transporte. Só que o governo diz que não sabe quais as áreas que vai cortar. Nós queremos discutir quais as áreas vai cortar. Vai cortar da saúde, que as pessoas ficam na fila horas para ser atendidas, esperando uma especialidade ou na unidade básica de saúde. Vai cortar da educação, que falta uma série de infraestrutura, que faltam professores, que faltam acervo nas bibliotecas. Não pode cortar da educação. Eu só queria fazer uma ponderação
Poliana, na verdade, é um adendo muito rápido, que esse exemplo de Porto Alegre, na verdade, o estopim é o transporte, mas mostra uma juventude cansada da corrupção e da impunidade, da ausência de democracia nas discussões e, sobretudo, da prioridade do governo com a Copa. O governo federal gastou 30 bilhões com a Copa e com a ausência de investimentos em hospitais e escolas. Tinha cartazes na marcha última que dizia que quer escolas e hospitais no padrão FIFA. Isso mostra o descontentamento da juventude e da sociedade, que tem apoiado esse movimento da juventude, com a ausência de democracia nas discussões em relação à cidade. Claro, o combate às violentas repressões policiais que nós vimos, sobretudo, na cidade de São Paulo, né? E a tentativa de criminalização do movimento, que foi a primeira medida, tanto do ministro da Justiça e do governo federal, do governo de São Paulo e da prefeitura de São Paulo, quando o Alckmin e o Haddad em Paris juntos tentaram criminalizar o movimento dizendo que não reduziriam a passagem, da imprensa tentando criminalizar o movimento, e ao tentar criminalizar e as redes sociais mostrarem a verdade, eu acho que as redes sociais têm um papel fundamental, o movimento só cresceu. Só cresceu e hoje, né, atualmente, cidades já reduziram a tarifa. Exatamente. Há um mês não podia já reduzir. Foi anunciado. É impossível reduzir a tarifa. Não tem como reduzir a tarifa. Basta o povo ir para a rua, mostrar sua força na mobilização, que esses discursos caem por terra e se tem conquistas históricas. Então eu vejo que a juventude, nesse momento, que muitas vezes assistiu nas aulas de história, que os jovens mudaram o Brasil nas diretas, na luta contra a ditadura, no Fora Collor, estão não só assistindo às aulas de história, mas escrevendo o futuro nas ruas da nossa cidade. Certamente estarão nos livros de história daqui a um pouco. A juventude também faz parte de uma das questões no cálculo da tarifa de ônibus de Porto Alegre. A questão das isenções para o pagamento da tarifa. É considerada Porto Alegre a capital com mais isenções, mais de 30% das passagens não são exatamente pagas, são subsidiadas. Vereador Idenir Sequim, já foi discutido aqui na Câmara Municipal que é preciso rever, a própria EPTC veio com essa questão aqui para a Câmara, que é preciso rever as isenções em Porto Alegre. Como é que o senhor se posiciona nesse sentido? Bom, primeiro, eu queria cumprimentar a Fernanda, a Sofia e o Ferronato, por estarmos tratando aqui do transporte coletivo e falando desses movimentos. Eu ouvi atentamente a vereadora Fernanda falando sobre o Alckmin, o Haddad e o nosso Fortunati. Ela não falou, mas eu vou falar. E nós vermos a sensibilidade de cada um. Eu não gostei nada de ver a Prefeitura de São Paulo sendo depredada daquela maneira e não ter polícia lá, para ajudar pelo menos. Se tivesse a polícia ajudando, acho que diminuiria muito aquela depredação. Agora eu fiquei muito preocupado nesse dia que a própria presidente Dilma assumiu. Ela disse: o governo está ouvindo as ruas. Eu gostei de ver a presidente humildemente reconhecer isso. E ela não colocou a culpa nem no prefeito, nem no governador e nem só no governo federal. Ela disse que a rua estava dizendo que o povo está cansado de não ter hospital, de não ter médico para atender uma fratura simples ou complexa de alguém. O povo estava cansado da corrupção e do desvio de dinheiro público. Foi ela afirmar isso durante a tarde, lá pelas 3 horas da tarde, e ela foi obrigada, veja só, a presidente da República foi obrigada a ir até São Paulo falar com o chefe político dela, que é o Lula. Eu não sei o que aconteceu nessa reunião em São Paulo, porque numa reunião, se fosse uma reunião de Estado, uma coisa, não precisava chamar o marqueteiro. E lá estava o João Santana, o marqueteiro do PT. Vereador, eu sei que essas questões mexem também com convicções políticas no meio de todas as manifestações que a gente vive, mas se a gente pudesse se ater à questão de Porto Alegre. Vou me ater à questão de Porto Alegre. Acho que a pílula inicial saiu lá na PUC, Fernando. Eu me lembro bem do movimento dos estudantes na PUC, trancando a Avenida Ipiranga. É verdade. Então, para fazer justiça a esses estudantes, eu não sei, eles eram estudantes da PUC, não sei se eram do PSOL, do PMDB, do PT, eram os estudantes lá da PUC fazendo esse movimento. Então, ele nasceu lá, cobrando melhor transporte coletivo. Eu acho que o estudante tem que fazer isso mesmo, eu já fiz isso muito. Quando jovem, eu era muito ativo nisso, participei da
a União Gaúcha dos Estudantes, na própria Uni, muitas reuniões, e eu acho que isso sim estava faltando nesses movimentos. Estão represados. A desculpa é o transporte coletivo, mas lá tem a falta de manifestação do povo brasileiro que foi tolhida. Como ela foi tolhida? A Uni não fala mais há muito tempo. Está cheia de dinheiro lá. Os sem terras parecem latifundiários, porque não reclamam mais de nada nesses últimos 10 anos. E não houve reforma agrária. Estão felizes porque o movimento está bem abastecido. As centrais da mesma forma. Então, o povo aqui fora, que antes via aquelas manifestações de estudantes, dos sem terra, dos sindicatos, ele de uma forma ou de outra, ele se sentia representado lá naquelas manifestações. E agora o povo saiu para a rua, estava represado, e a represa começou a vazar. E as manifestações foram para a rua com muitas causas. Cada um, ou cada grupo, ou cada organização com a sua causa estão na rua pedindo providências. E conseguiram fazer com que o prefeito, o governador, a presidente da República sentissem isso. Eu queria aqui destacar uma coisa, a coragem do prefeito Fortunati de chegar aqui e trazer já ele, antes de ouvir sinalização da presidente, da aprovação desse projeto que está lá no Congresso, ele trouxe aqui e fez a parte dele. Nós vamos diminuir, a população quer diminuir a passagem de ônibus, nós vamos diminuir. Ele, ao contrário do que disse o Haddad e o Alckmin, que não era possível baixar, ele veio e trouxe uma proposta, eu não diria que é solução, é uma proposta concreta de como dá para baixar um pouquinho a tarifa de ônibus. É lógico, Fernanda... Depois de 70 dias e depois da nossa liminar, né? Mas enfim... Mas que bom, que né? bom que os protestos... O povo na rua muda tudo. Mas houve uma coisa fantástica. Mesmo na liminar, o prefeito não recorreu. Podia ter recorrido. Eu acho que isso é uma sinalização que o prefeito Fortunati está ouvindo isso, que a Prefeitura de Porto Alegre quer participar dessa discussão. Bom, durante a própria entrega desse projeto aqui na Câmara Municipal, houve a sinalização de vereadores e também do Executivo de que é preciso, além disso, discutir a questão das isenções para o futuro do cálculo da tarifa. O senhor acha que, o senhor falou em coragem do prefeito, o Executivo e os vereadores da situação têm também a coragem de mexer nesse que é uma espécie de vespeiro na cidade, né? Eu acho que não pode tirar direitos. Tirar os direitos não se dá, mas só que nessas isenções tem muita coisa que não é direito, né? Ninguém vai tirar o direito do aposentado de andar de ônibus de uma forma gratuita. Até porque dos 65 anos a mais, isso é nacional, é federal. O que tem que ver não é se é aos 60 ou 65. O mais importante é ver quem é que precisa ganhar de graça essa passagem. Quem é que precisa? E esse não se pode e não se vai tirar de ninguém. Não pode tirar. Tem que ver se 150 passagens para o estudante é o suficiente. O estudante ele não só vai de manhã e volta de noite para o colégio, provavelmente almoça ou vai para a biblioteca. Tem que fazer esse estudo. Não se vai tirar e não se deve tirar direito de ninguém. Mas também tem que coibir o desvio. Eu acho que está onerando muito essas passagens, são os desvios, são as falcatruas que acontecem na porta do ônibus. Alguém passando o cartão para o outro, embarca no ônibus e devolve o cartão pela janela do ônibus. Isso tem que coibir, tem que ver quem é que necessita da passagem. Isso sim o poder público tem que ajudar, porque claro, não pode. Tem que fiscalizar também. Tem que fiscalizar, nós temos que estudar o conjunto. A vereadora Fernanda falou muito bem, nós temos que estudar, tem que olhar. E certamente a partir de agora a coisa vai ficar mais clara para todo mundo entender, inclusive aquelas isenções que não são isenções, são desvios da rota. Perfeito. Agora eu quero passar a palavra para a vereadora Sofia, que ainda não se manifestou aqui no debate. A questão da fiscalização. O vereador apontou aqui com as isenções, é preciso fiscalizar. E a senhora, enquanto presidente da Câmara Municipal há 2 anos, fez um trabalho extenso de fiscalização justamente das linhas de ônibus, o Câmara no ônibus. O que a senhora acredita que até agora, daquela época para cá, houve de reflexo dessa fiscalização? Então, Poliana, Ayrton, nossos cumprimentos aqui em Fernanda. Olha, eu vou evitar de falar tanto da mobilização dos jovens, porque
a Fernanda aqui acho que trouxe bastante a importância disso, porque é só o que desacomodou de fato. Por mais que a gente tenha feito muita atuação, o parlamento, a oposição em especial, nós andamos de ônibus, nós levamos relatórios para o Tribunal de Contas, isso vem desde 2011, tem ação na Justiça do PSOL, mas tem ações andando, tanto que o Tribunal de Contas, o Ministério Público tem cobrado da Prefeitura a licitação, tanto que um dos itens que o Tribunal de Contas tem apontado é que a qualidade baixou, e isso está refletido nas manifestações dos cidadãos, quer dizer, o que era de 1.900 telefonemas de queixas no ano passou para quase 8.000 queixas em 4 anos depois, ou seja, está evidenciado que, apesar de toda a fiscalização da nossa denúncia de audiência pública nessa casa, nada tinha alterado, a não ser agora com a coragem, aí eu vou falar, coragem da juventude, coragem que nós adultos não temos. Enfrentaram a força brutal das polícias, continuaram chamando o povo, mais gente na rua e mudaram a situação. Agora eu quero falar dessa mudança, eu acho que essa mudança ela não é nem um pouco satisfatória, porque o que o Tribunal de Contas apontou, nós vínhamos apontando e todos os reajustes sempre eram assim, nós temos um conselho que só homologa o que a prefeitura e os empresários mandam. Nós temos uma ATP que desde que foi congelada a passagem vem ameaçando nos jornais a população, dizendo ou que não vai ter reposição de ônibus, que vai quebrar, vem demitindo funcionários, vem pressionando os rodoviários e a prefeitura não fez nenhuma, melhor dizendo, medida de solução do que o Tribunal de Contas apontou. Nada. O Tribunal de Contas apontou que não tem controle dos itens que compõem a tarifa, que são todos aumentados, que tem distorção na taxa de lucro. Tem empresa que ganha 19% de taxa de lucro, a Carris vive com 6%, e a Carris é o ônibus mais adequado, são os melhores salários, não sendo os ideais, né? São as melhores linhas, o melhor atendimento, tudo melhor. E é a que vive de menor taxa de lucro. As empresas privadas, então, lucram, a tarifa não tem um controle porque o próprio Tribunal de Contas diz que os horários não são controlados, não é cumprido horário, não é cumprida tabela, ou seja, é burlado, quer dizer, consta lá na tabela e está no custo, tantas viagens por dia, tantos ônibus, isso não é cumprido. A IPTC, as poucas fiscalizações que faz, dá muita multa, porque ninguém cumpre nada, então tem uma insatisfação generalizada. Então, de lá para cá, quantos meses de mobilização, de luta, de debate, a prefeitura faz o quê? Manda mais uma isenção, uma ajudinha para os empresários, sem corrigir absolutamente nada. Então não há como ter acordo que essa medida seja uma medida importante. E a prefeitura só não recorre porque a massa estava na rua. E nesse meio tempo eu quero trazer para cá os movimentos. O movimento aconteceu quebra-quebra, aconteceu violência, só que no meio disso teve um movimento, uma mobilização da juventude em relação a uma obra da Copa do Mundo, a Edivaldo Pereira Paiva, uma mobilização onde houve assim, ganhou-se liminar, congelou a passagem, começou a mobilização, seguraram as árvores, a gurizada acampou, caminhadas, todas pacíficas, sem nenhuma pichação, sem nada. O que faz a prefeitura com a força da segurança? É violenta, não negocia com esses jovens, não pensa que não são os mesmos jovens, não pensa que não houve uma solidariedade, tanto que na noite que foram tirados os jovens à força do acampamento, no outro dia, o bloco de lutas da passagem chama uma mobilização que triplica os jovens na rua em protesto com a violência contra a juventude que estava questionando uma obra da Copa. E a prefeitura não flexibilizou 1 milímetro aquela obra da Edivaldo Pereira Paiva. Por quê? O pano de fundo da Copa é um pano de fundo do Brasil. Né? O tema de grandes isenções, de colocar recursos na Copa, de liberar as empresas em nome da Copa, de contrapartidas para a cidade, da miséria estar ao redor da arena, né? De ter toda a situação de transporte ruim. E a Copa do Mundo é a principalidade, é a urgência. Aí tem os comitês populares na Copa que estão junto na mobilização, são os adultos. A HPAM, os movimentos ambientalistas estão junto na mobilização e o ato vira um ato que era de 5 mil, de 2, 3 mil, de 10 mil. Agora, o último ato, pelo menos que a gente compartilhou, era muito grande. Então, Porto Alegre mostrou para o Brasil. E o que a gente tem de instituições, a crise que a Dilma admite,
Outros governantes não admitem. As instituições são violentas, são autoritárias, são surdas e se renderam aos grandes negócios. Bom, é isso que tem em Porto Alegre. Na sua opinião, então, não é a solução. Qual seria o primeiro passo para uma tarifa mais justa? Exatamente. Essa isenção, se ela não tiver condicionada à transparência nos dados, a maior controle social sobre a tarifa, a uma licitação imediata, a uma ampliação da Carris e fortalecimento da Carris, porque esse é o problema, a Carris está para perder as radiais. Os BRTs, é bom que a população já saiba, que é os novos corredores, os ônibus mais modernos, mais rápidos, a Carris não pode operar, segundo a opinião da prefeitura. Pois é, justamente... Então a Carris vai perder essas linhas. Então nós vamos perder mais Carris na cidade, ficar mais na mão dos empresários chantagistas. É justamente na então questão nós vamos botar mais dinheiro da nos empresários necessidade chantagistas? de uma nova licitação para o transporte público da cidade que eu quero entrar agora. Eu lembro no final do ano passado do vice-prefeito Sebastião Melo, pessoalmente numa entrevista para a TV Câmara, no seu último mês enquanto vereador, já eleito vice-prefeito, garantir que essa seria uma prioridade para o governo, a nova licitação do transporte público. Mas que ela estaria... Não seria a nova, é a única. Nunca houve licitação para o transporte público em Porto Alegre. Exatamente. A vereadora Sofia fica falando, esbravejando de licitação, mas o partido dela não fez. O partido dela fez uma intervenção que nós estamos pagando até hoje. Isso está no custo dessa passagem. Bom, quem mais nós deu... uma intervenção que deu qualidade nos ônibus. Deu qualidade. Deu prêmios para o sistema até aqui. Até hoje que nós decaiu estamos pagando para fala na ATP, mas o grande acordo que ele fez com a ATP foi o tal de Diógenes, esse que era o braço direito do livro. Não, nós tivemos coragem e fomos para dentro dos ônibus tiveram privados. coragem de fazer isso. Porque era um vocês horror, interviram, não tiveram coragem de fazer a licitação que vocês estão pedindo hoje. O fato é que a cidade vive com um sistema de permissões para os ônibus e as empresas. Vereador Ferronato, a licitação que deve incluir o novo sistema, o BRT, como está isso na prefeitura hoje? É verdade de que nós temos dificuldades, eu tenho que fazer um pequeno parênteses com relação a tudo que se disse aqui e muita procedência no que aqui se diz, começando pela Copa. É verdade, e eu tenho dito o seguinte, na Copa do Mundo no país, para a Copa do Mundo no país, se gastou bilhões exageradamente na questão da construção de estádios. Isto foi uma opção política do governo brasileiro, porque nós podíamos ter feito a Copa em 4, 5, 6 cidades, faríamos 3 ou 4 estádios, e a Anatel deveria fazer como faz o Rio Grande do Sul, com o recurso dos clubes de futebol. Eu concordo plenamente. Ótimo. Então, na sequência desse raciocínio, é importante que se diga isso. Nós tivemos, sim, esta construção exagerada de estádio com recurso público, esse movimento tem suas razões, sim. Aconteceu que o governo, que o país decidiu, vamos dizer assim, universalizar a Copa do Mundo para todo o país. Para isso precisava-se estádios no norte, no nordeste, centro-oeste, e isso aconteceu, a questão da Copa. Tem pressão, né? Não é o governo que decidiu assim, a pressão das cidades e do estado foi violenta. Claro, e o país vibrou com isso. Claro, as lágrimas do Lula de alegria estão se transformando em lágrimas de tristeza do povo. Houve sim equívocos, mas a Copa estaria interessante. Péssima escolha. Agora vamos de novo, a questão agora do transporte da tarifa. O que acontece? Porto Alegre tem uma regra, é uma lei, uma norma que define como se estabelece a tarifa. A tarifa se calcula na EPTC através de uma regra, de uma norma. Muito bem. O que vinha acontecendo? Vinha acontecendo sim. A presença dos ônibus reservas, só um exemplo. O Tribunal de Contas compreendeu que se tirasse. Porto Alegre retirou. O Tribunal de Contas tomou outros sinais. A Prefeitura de Porto Alegre atendeu. Quando a Justiça determinou a redução no valor da tarifa, o prefeito Fortunati, a Prefeitura de Porto Alegre, não contestou. Então, Porto Alegre, a Prefeitura, o prefeito Fortunati, com a própria Câmara, nós vereadores, nós estamos sim
andando nesse caminho de atender aos anseios da população e acatando as regras, as normas e as decisões que devem ser acatadas. Então, nós precisamos dizer isso à população de Porto Alegre, senão parece que nós, a situação, a prefeitura, somos maus e que a sinalização foi de uma mão só. Ela teve diversas mãos e centradas muito no nosso movimento da juventude, concorda? Vereador, agora vamos à tua pergunta. Exatamente, não seria mais prudente terminar com essas lateralizações de liminar da justiça, resposta Agora da prefeitura vamos chegar lá, e claro. ter uma nova licitação, uma norma mais clara? Vamos chegar ali. A estimadíssima querida amiga Sofia fala na ajudinha do prefeito Para o Fortunati para o setor. Sabe por que Empresário isso, chantagista. Renato? Sabe por que isso? Porque agora é a vez do Tarso Genro fazer Claro, isso agora e eles já estão achando desculpa porque não querem mas eu dar. vou chegar um pouco mais. Eu acho que o adiante. governador não tem que fazer. Não Ah, tem Tem que uma dar opinião Eu diferente. acho que tem que fazer. Não tem que baixar Eu a respeito. tarifa, viu? Quando Então, toca só- pro PT, eles não querem só- dar. Não, o nós- governador, se for isentar, eu já dei minha opinião, Sim. tem que transformar em passe Só livre pra para a nós- juventude e para a escola. Claro, então, e para o Isso é ensino médio obrigação e para a dele já. universidade. Isso não é transformar Vamos nada, isso é lá. obrigação do Não, não é governo do obrigação. Estado. O passe livre da escola é faz. obrigação do governo do Estado, não vai dar Voltando nada. pra- Vamos pra presente. cá, então. Licitação só pra da concluir cidade, a vereador. licitação. A ajudinha, a primeira grande ajudinha que aconteceu foi a presidente Dilma quando desonerou A folha. a folha. E que aqui não baixou a passagem. Mas agora está baixando. Ah, Mas pois foi é, uma mas pequena- foi a essa primeira, a contradição. Essa, Já entrou naquele eu, cálculo, eu sim. estou dizendo No que início, são, não. são movimentos positivos que eu concordo na íntegra. Com a ação do governo Dilma, da presidenta Dilma, com a ação de Porto Alegre, são caminhos que precisam perseguir. A licitação é um processo que se discute aqui na Câmara e vem de muito longe. Para ter uma ideia, meu caro telespectador, eu estou aqui desde 1989. Importante que eu estive aqui, saí e voltei. 12 Continua anos tudo depois, igual. continuamos discutindo a mesma questão. Era uma questão difícil, até tecnicamente e juridicamente falando, na construção do modelo jurídico, técnico e político da licitação. Não, eu fui professor de licitação pública. Não é uma tarefa fácil escrever a questão da licitação, mas há uma proposta de governo, há um clamor popular, a oposição cobra, a situação está atenta dizendo isso. Esse processo certamente começa ainda vamos neste ano, ter não? e começa. Agora Não, vai olha só, começar. O governo anunciou que ia fazer só a Zona essa. Sul. O Capelari anunciou que estava preparando Zona Sul. O prefeito anunciou que ia fazer Zona Sul. E aí o vice-prefeito disse, não, isso é impensável. Licitação vai ser do todo. Não tem como fazer numa parte só. Claro, Olha agora- as cabeçadas que a não, prefeitura está dando. não, vamos de novo. O prefeito anunciou, vou preparar na Zona Sul, estava nos jornais. Todo ou na parte. Não, o Capelari disse que é Licitação inviável, pública impossível desse não ser no tamanho todo. pode ser feita no todo. Na parte eu até acho que deve ser feita no todo mesmo. Mas estamos sim, enquanto Câmara, cobrando insistentemente isso. A Câmara discute, debate e vereadores, inclusive na situação, para ser justo, o próprio vereador Janta clama e reclama e fala todo dia na necessidade da discussão das nossas isenções do transporte. Então a Câmara, os vereadores, nós estamos juntos nesse processo, discutindo seriamente, acompanhando, fiscalizando e cobrando, inclusive. Que bom Vereadora que isso Fernanda, Obrigada, é possível Poliana. pressionar ainda mais para que a licitação de fato saia? Olha, Poliana, eu sinceramente não consigo entender que matéria é tão difícil que demora 24 anos para ser feita. Né? Porque há Eu nunca 24 quis dizer anos. isso, eu, Fernanda. Não, eu sei, mas. Só disse que é mas há difícil, 24 eu nunca anos quis ela dizer. não, 240 anos, ela não nunca é houve. feita e a Prefeitura de Porto Alegre atual está 4 anos dizendo que vai fazer. Olha, sinceramente, 4 anos. Nós não estamos falando assim, olha, 4 meses, é difícil, vamos pensar um planejamento. Estamos falando de 4 anos, entendeu? 4 anos que houveram aumentos abusivos da passagem,
lucros indevidos dos empresários, perda da qualidade do transporte e o aval permanente da prefeitura com o superlucro dos empresários. Todos os anos, Poliana. Eu estou nessa luta há 10 anos contra a Amanda Passati, muito antes de estar vereadora, desde o meu tempo de movimento estudantil. Mas já estando na Câmara, todos os anos nós tentamos interlocução, né? Vamos fazer uma auditoria antes. No ano de 2009, quando teve um impacto, a crise no Brasil, congela em função da crise. Nada, nunca. A prefeitura nunca reduziu um centavo, ao contrário. Sempre assinou a planilha dos empresários. E mais, empresários que funcionam e trabalham de maneira ilegal na cidade de Porto Alegre em função da ausência de licitações. Porque quando a lei não serve, tem que... a lei. Quando não serve, se esquece. Tem uma lei federal que obriga a ter licitações. Tem uma lei, a Constituição Federal, tem a lei de licitações, tem a lei municipal que obriga a ter licitações. E não tem licitação em Porto Alegre. O que tem é, na verdade, indícios de cartelização do setor. De grandes empresários que, por dentro do próprio sistema, ficam comprando as linhas menores e fazendo a bel prazer, né, aquilo que é um direito da população, a concessão pública, o direito de ir e vir, um calvário para a população e objeto de lucros máximos. Então, na sua opinião, por onde deve começar esse processo para a implantação de uma licitação? Olha, primeiro, pela valorização do transporte público. Eu sou defensora do transporte 100% público. Sou defensora disso e acho que a Carris tem que ser melhorada e não privatizada, como será, porque eles querem colocar as cadeais dentro da licitação. Atenção, população. Atenção, população. Outra coisa, Poliana, porque eu acho que um sistema que funciona de maneira ilegal, irregular, é quase a mesma coisa que nós aqui resolver fazer o nosso ônibusinho e sair por aí pegando gente. É quase a mesma coisa. Não tem contrato, não tem licitação. Só uma pequena observação, como tu fizeste. Não, eu não interrompi ninguém. Eu não interrompi ninguém. Uma parte. O cidadão fica tranquilo que a Carris é pública e permanecerá pública. Não. Bom, mas o governo falou oficialmente que vai colocar as cadeais, que são da Carris, na licitação, numa reunião que houve na prefeitura, quando os trabalhadores da Carris fizeram uma paralisação em defesa dos seus direitos. Mas, voltando, um sistema ilegal, irregular, não pode querer mexer em direitos. Nós temos uma consigna criada, inclusive, pelo vereador Pedro Ruas. Nem um centavo a mais e nem um direito a menos. A bancada do PSOL não aceitará. Não aceitará a tentativa de repassar para as isenções que são direitos da nossa população, para o meio passe dos estudantes, que mesmo com o meio passe já tem muita evasão escolar, não vai aceitar repassar para o direito do aposentado, do trabalhador que anda de ônibus, né, o custo dos lucros indevidos dos empresários. Nós achamos que se tem um responsável pelas tarifas abusivas do transporte coletivo, não só em Porto Alegre, é verdade, são, por um lado, os empresários que transformam o direito da população em objeto de lucro máximo e os governos que governam para os ricos. E esse é o problema da Copa. A Copa é a farra das grandes empreiteiras do Brasil, é reassentamento forçado de famílias, é degradação ambiental, como houve aqui na área da Edivaldo Pereira Paiva, na calada da noite, com brigadianos, prendendo jovens que queriam defender a natureza, é 30 bilhões para os estádios, obras que a sociedade não é discutida com ninguém, que a juventude não discute, que a população não discute e que eles drenam os recursos públicos para isso. Aí quando a população pede 10% do PIB para a educação, porque hoje é menos de 3% do PIB para a educação, o governo diz, mas não tem dinheiro. Mas aí para os grandes empresários, para os estádios, para o Odebrecht, para a OAS, para acabar o Correio, sobra dinheiro. Então o problema é os governos que governam para os ricos. E isso só muda com o povo na rua. Em relação à licitação dos ônibus e ao novo modelo de BRTs que teremos na cidade. Já a prefeitura, inclusive secretários que vieram à Câmara Municipal, já admitiram que vai ficar pronto até 2014 em relação aos BRTs é o novo piso do BRT. Não teremos ainda estações, não teremos ainda os novos ônibus. Vereador Sequim, é preciso esperar até que isso tudo, todo esse conjunto esteja pronto para começar o processo de licitação? Ele pode começar antes? Qual é a sua opinião? Se for para melhorar para a população, que se comece antes. Se for esperar isso, for em benefício da população, que se espere. Eu acho que tem que ter uma coisa técnica. Mas eu queria só voltar um pouquinho atrás. Eu estava ouvindo atentamente a vereadora Fernanda e dizer que lá em Macapá, onde o prefeito é do PSOL... Não aumentou a passagem.
Não aumentou a Não passagem, não aumentou a mas passagem. os estudantes também invadiram a prefeitura lá E de que bom noite. que querem participar. E levaram pau também. Não é verdade. Não é Levaram verdade, está pau. mal informado. Foram expulsados de lá. O senhor está mal informado. Eles foram retirados. Está foram mal retirados. informado. Primeiro que não aumentou a passagem. E quanto é Segundo, que é a passagem em Macapá, a senhora pode me dizer? Quanto é que é a passagem em Macapá, que as linhas são bem curtinhas? As linhas em Macapá não tem nenhuma daqui a Restinga. Lá eles andam daqui a Restinga, é uma viagem que demora 3 horas, 40 quilômetros. Lá eles andam, a distância máxima de Macapá de uma linha de ônibus é 5, 6 quilômetros. Eu me informei bem sobre isso. Sabe quanto é que é a passagem lá? R$2,90. Muito mais. tá na hora de abrir a caixa preta do transporte coletivo. R$2,90 em Macapá, onde o pessoal manda. Então nós temos que fazer o seguinte, pessoal isso é uma manda. discussão. Não, é verdade que lá o PSOL se juntou com o DEM. Não, Isso não é tudo eu verdade. tenho que dar um desconto. Isso é verdade, tudo isso é verdade. Então não tem anjinho, vereadora Fernanda. O vereador Sequim insiste em mentir. Onde o o pessoal pessoal- não fez nenhuma aliança com o DEM no Brasil. Nenhuma aliança Mas com o DEM. quiseram até no expulsar Brasil. o senador Randolfo por ter feito essa aliança. Eu sou a favor das alianças e veja bem, eu não sou contra o pessoal, não. Eu acho que está fazendo um trabalho interessante, político, mas não dá para dizer que lá são anjinho e aqui não. Nós estamos aqui Mas em se todo lá o Brasil. errar, vereador Sequim, só para os nossos Não, mas é telespectadores. só para não, Se só lá pra não errar, trazer só eu aqui vou- para Porto eu vou- Alegre. eu vou É ser- em todo o Brasil mas assim. Mas eu acho lindo que a juventude saia para as ruas, Isso aí. independente do lugar. Independente do lugar, espero que estejam nas ruas E em dos todas governos. as cidades. Independente e dos dos governos. governos. Agora, vou dizer uma coisa para ti. Se aumentar e tiver truculência com a juventude, você é a primeira a criticar. Pra mim não tem problema nenhum. Agora, o problema de vocês é que o prefeito aumenta por decreto, Porto Alegre ia aumentar 20 centavos, enquanto lá se querem aumentar, mas não quero nem entrar nesses méritos. Eu E tô vocês estão entendendo. aqui agora dizendo que, não, mas nós vamos isentar, etc. A juventude teve que ir pra rua, porque não tem diálogo com esse governo, porque é autoritarismo, porque bota a brigada pra Vereadora, bater em só pra E o eu- estudante. prefeito Vamos fazer escondido, uma né? coisa lá no É, Piratininha prefeito agora. escondido, porque é Mas só não o tem vice-prefeito problema. que vai para Só para dar uma continuidade. O prefeito Sequim, está lá em Brasília o senhor tá fazendo com que se O senhor está vote. dizendo que a licitação é mais uma questão política do que técnica na cidade de Porto Alegre? É uma questão que tem que ser feita porque nunca foi feita. Os que estão reclamando pela licitação mas eu- tiveram oportunidade de fazer e não fizeram. Eu vou. Mas vamos fazer agora. 240 anos sem licitação em Porto Alegre, desde a época das carroças. E agora, Além de licitação, é preciso mais linhas e mais trajetos, vereadora? Qual é a questão? Primeiro, nós não podemos ir reduzindo a empresa pública. Eu quero falar da Carris. Porque a Carris, ela sempre foi para o governo um parâmetro. Ela é, vamos dizer, serviço próprio. É o serviço que dá o parâmetro para o governo avaliar as outras empresas e fazer o controle das linhas e do serviço licitado. Então, se a prefeitura sabe quanto que ela paga pelo óleo, quanto que custa um ônibus novo, adaptado, com ar-condicionado, ela sabe controlar as demais. O que tem acontecido, que há um descontrole importantíssimo na Carris. Denunciado pelos funcionários, prédios inacabados, ônibus que são desmontados novos para os outros continuarem rodando. Carris não consegue cumprir tabelas, os funcionários estão super pressionados. E é importante a população saber, agora a prefeitura diz que a Carris não vai poder operar os BRTs, que nem terão prontos, não faz mal, mas eu quero explicar o que são linhas radiais, que eu fui me informar. As radiais da Carris são as linhas que vão bairro-centro. Bairro-centro. Então tá o Petrópolis, PUC, acho que as pessoas têm que se ligar, que são essas linhas, que são linhas mais curtas, pega a classe média, que são linhas boas para Carris, boas para manter a saúde financeira, boas, mas também que atende uma população grande de juventude indo para a universidade. É o campus, URGS, e elas todas vão rodar pelos BRTs, que estão nas grandes avenidas, e a prefeitura está dizendo que não vai poder ser a Carris. Então a Carris vai reduzir, vai diminuir, vai ficar só com as transversais, e nós vamos perder mais ainda a capacidade pública de equilibrar o serviço. Eu acho e sou a favor também que fosse tudo Carris. A minha opinião é que devia ser tudo Carris, devia ser 100% público, porque é um serviço estratégico, essencial. Agora, não tem o que explique. A prefeitura, a nossa época nós não fizemos, quando nós assumimos a prefeitura era um caos de transporte, nós optamos por encampar, criamos um regramento, sistema de melhoria e tal, e melhorou muito o sistema de Porto Alegre. A partir de 2005 o negócio descambou, foi largado completamente o controle dos ônibus, tanto que as denúncias
o 118, 156, aumentou estratosfericamente. Os rodoviários estão numa mobilização, estão acabando com o sindicato peleiro. Com certeza todas essas questões ainda vão ser discutidas, inclusive Sim, com a população mas eu aqui na quero Câmara dizer o seguinte, Municipal. é possível licitar, porque duvido que a IPTC não domine o sistema hoje. Então, a Prefeitura está falando de licitar desde que o Ministério Público determinou. Ela fez um TAC. O Ministério Público fez um TAC em 2011, 10, o 11, o Capelari veio nesta casa e anunciou, licitação vai ser no ano que vem, dia 12, ano 2012. Depois de todo esse atraso, para a gente atrasou. Finalizar então, o programa. O mapa está pronto. O Capelari, IPTC sabe. Finalizando o programa, vereador Ferronato. Quantos carrega, onde carrega, atualize, sabe a demanda, bota na licitação. Vereador, e amplia. Esse ano começa, enquanto líder do governo, começa esse ano a licitação? Eu tenho uma posição, talvez diferente de todos que aqui estão. Nós estamos sem licitação há décadas. Muitas décadas. Nós estamos agora num movimento de Porto Alegre que modifica todo o sistema básico de transporte com BRTs. Eu vejo o BRT uma grande possibilidade, assim como se fala muito no próprio metrô, nas linhas alimentadoras do metrô. Eu vejo no BRT a possibilidade de linhas alimentadoras do BRT. Como nós estamos num momento de décadas sem licitação, pois que se for preciso, e eu entendo que talvez seja, porque ainda não tenha sido completado esse estudo, é preciso fazer um estudo da mudança do sistema de transporte de passageiro em Porto Alegre, que tudo quanto é linha que vem de Novo Hamburgo, Sapiranga de Arvorezinha, que me criei lá, e as próprias linhas de Porto Alegre, todas elas se entupindo aqui no centro. Eu acho que é necessário fazer um grande estudo de como integrar esse sistema e fazer uma licitação para atender esta demanda desse estudo e desse sistema novo de transporte coletivo. Vereador, enquanto líder do governo, pelo menos os estudos, dá para garantir que esse ano já estão encaminhados. Estão sendo encaminhados. Com alguma previsão? Não. Existe as previsões que o executivo tem, eu não tenho muita certeza delas. Agora eu digo o seguinte, vamos fazer uma licitação para integrar o sistema e não licitar por licitar para trazer todo mundo aqui para o centro de Porto Alegre de novo. Infelizmente, vereadores, a gente não conseguiu falar da demora na escolha do modelo do metrô, nem do início das obras do metrô, não falamos de aeromóvel, não falamos de ciclovias, não falamos de transporte hidroviário. Exatamente. Para a gente ter uma noção de como é complexo e de como o transporte, o modal ônibus ainda é essencial para a população. Esse tema que o Ayrton falou, não dá para pensar sem integrar. Com a região metropolitana já tem estudo no Metroplano. Então, eu quero agradecer a presença de vocês e quero agradecer também o debate e a garantia de que esse debate continuará sendo desenvolvido aqui na Câmara Municipal. Então, vereadores, muito obrigada pela participação. Eu quero, claro, agradecer também a sua audiência, a sua participação aqui no programa. Na semana que vem, o Porto Alegre em Debate volta com outro assunto essencial para a nossa capital gaúcha. Muito obrigada pela audiência, até a próxima edição.